Bom dia, amigos e amigas. Meu nome é Juliano e bem-vindos ao Alemão no Ponto. E no vídeo de hoje, nós iremos continuar com o nosso aprendizado sobre o nominativo. Dessa vez, dando ênfase aos verbos de ligação. Vocês estão prontos? Pois vamos nessa! Então, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é o que são verbos de ligação. Os verbos de ligação são os verbos que não indicam uma ação. Eles expressam uma qualidade ou um estado, podendo ser o estado aparente, permanente ou transitório. E por que isso vai ser importante para a gente? Porque esses verbos eles não seguem a fórmula que a gente está acostumado. Sujeito, verbo e objeto. Por exemplo, no caso, der Junge isst einen Apfel. O garoto come uma maçã. Der Junge, o garoto, é o sujeito. E sendo assim, ele se encontra no nominativo. Ist é o verbo. Ele é a conjugação do verbo essen, que significa comer. E einen Apfel é o objeto direto. Então, ele se encontra no acusativo. Bem tranquilo, não é, pessoal? Mas então, qual é a diferença, então, quando a gente utiliza um verbo de ligação? Quando a gente utiliza um verbo de ligação, a gente tem o sujeito, verbo e o predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? Ele é o termo que atribui uma característica, qualidade ou condição ao sujeito. E por que isso vai ser importante para a gente? Porque o predicativo do sujeito também vai se encontrar no nominativo. Por exemplo, das Mädchen ist eine gute Lehrerin. A garota é uma boa professora. Das Mädchen é o sujeito e, portanto, se encontra no nominativo. Ist é o verbo, conjugação do verbo sein. E, por último, eine gute Lehrerin, que é o predicativo do sujeito. E como eu falei para vocês, o predicativo do sujeito também deve estar no nominativo. Então, quando a gente tiver um verbo de ligação, a gente vai ter nominativo, verbo e nominativo de novo. Isso é, nós teremos o nominativo antes e depois do verbo. Sendo assim, vocês conseguem ver o porquê é tão importante a gente dar ênfase aos verbos de ligação quando a gente trata do nominativo. Mas sem mais delongas, e vamos conhecer quais são os verbos de ligação que a gente tem na língua alemã. O primeiro deles eu inclusive já utilizei como exemplo, o verbo sein, que é o verbo ser ou estar. E como exemplo de uma frase com o verbo sein, eu tenho Mein Vater ist ein toller Mann. Mein Vater ist ein toller Mann. Meu pai é um homem incrível, é um grande homem. Toll, pessoal, significa incrível, fantástico, ótimo. E como sein é um verbo de ligação, tanto mein Vater quanto ein toller Mann vão se encontrar no nominativo. Bem simples, não é? Outro verbo que vocês também já conhecem e vai estar nessa lista dos verbos de ligação é o verbo heißen. Heißen, que significa chamar-se. E um exemplo de frase com o verbo heißen é Der Lehrer heißt Herr Bauer. O professor se chama Herr Bauer. O professor se chama Senhor Bauer. E tanto Der Lehrer quanto Herr Bauer vão se encontrar também no nominativo. Mais um verbo de ligação é o verbo bleiben. Bleiben, que é o verbo permanecer ou ficar. Como exemplo, Florian bleibt ein guter Mensch. Florian bleibt ein guter Mensch. Florian continua, permanece, uma boa pessoa. Florian bleibt ein guter Mensch. E tanto Florian quanto ein guter Mensch se encontram no nominativo. E outro verbo também muito importante para a língua alemã e que também vai se encontrar nessa lista de verbos de ligação é o verbo werden. Werden, que é o verbo tornar-se. E um exemplo com o verbo werden é Sie möchte eine Richterin werden.
Sie möchte eine Richterin werden. Ela gostaria de se tornar uma juíza. Sie möchte eine Richterin werden. E tanto o sie quanto eine Richterin se encontram no nominativo. E por último, o verbo scheinen. Scheinen, que vai ter aqui o significado de parecer. Scheinen. E como exemplo, Neymar scheint ein guter Spieler zu sein. Neymar parece ser um bom jogador. Neymar scheint ein guter Spieler zu sein. E Neymar e ein guter Spieler se encontram no nominativo. Então, pessoal, como vocês puderam notar, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Quando a gente tiver um verbo de ligação, será nominativo, verbo, nominativo. Bem simples. E por hoje é só. E o House of Vocabulary de hoje vai ser um pouco mais trabalhoso do que o normal. Eu gostaria que vocês escrevessem 3 frases utilizando alguns dos verbos de ligação que vocês aprenderam hoje. E não se esqueçam que aqui embaixo tem sempre um exercício extra para vocês. E mais uma coisa, pessoal. Para eu saber se vocês estão realmente interessados nesse conteúdo, quando esse vídeo chegar a 30 curtidas, eu continuo com o próximo caso, o acusativo. Combinado? Então, um grande abraço, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo.